Meses atrás a gente tinha visto entrevista do ator do Morgan lá de Fear the Walking Dead dizendo que esse ia ser um dos maiores finais de temporada do universo de The Walking Dead. A gente menosprezou, achou que não seria, mas agora a situação tá se confirmando. Vai ser um dos mais importantes e eu vou explicar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre o último episódio da sexta temporada de Fear the Walking Dead. Sim, como eu falei no vídeo anterior, eu sei que vazou o episódio, muita gente já sabe de muita coisa, só que guarda essa informação pra você, não fica compartilhando link nem nada nos comentários, porque como eu já avisei, você vai ser oculto do canal e não vai poder mais comentar aqui. E sim, como eu já havia prevendo há alguns meses, está praticamente confirmado que vamos ter a inserção do CRM, o grupo que levou o Rick no final dessa temporada. E sem enrolação, vamos direto ao ponto, tem muita coisa pra falar, clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos. E se você quer conteúdo diferente, outras coisas, segue lá no TikTok, o link tá na descrição. E vamos lá, né? Como toda semana, eu quero começar esse vídeo aqui falando das opiniões dos críticos que já assistiram o episódio. Sempre tem aqueles 3 principais que eu falo, que recebem o episódio antecipado. E eu quero começar pela Sonia Irwin, né? Que é uma crítica, jornalista lá de fora, né? Ela recebeu o episódio, assim que ela assistiu, ela postou o seguinte: a cena de abertura foi uma das coisas mais sombrias que já vi, sem spoiler, mas se viu o vídeo flutuando, isso não chega nem perto de tudo. Sim, a cena de abertura que ela deve estar falando deve ser a que eu analisei aqui no canal, que mostra a personagem, a Rachel lá, sozinha com o bebê no meio da estrada e ainda tem a perna esmagada pelo pneu do carro, e no final das contas ela tá só esperando um míssil cair pra ela morrer junto com o bebê. Pois é, mas ela continuou descrevendo o episódio. Vou fazer uma prévia completa esta noite, mas pensamentos iniciais sobre o episódio 16. Absolutamente insano, algumas resoluções da história são muito satisfatórias, outras não. O que eles estão preparando para a próxima temporada é absolutamente alucinante e estou super animada para ver o que está por vir. Que vai ser absolutamente insano, a gente já tá prevendo isso há algum tempo, desde que a gente descobriu, né, da bomba nuclear. Mas ainda sobre a fala da Sonya aí, ela diz sobre resoluções muito satisfatórias e outras não. Então provavelmente tem coisas que os fãs realmente querem ver muito, que vão acontecer, e outras coisas que vão irritar um pouquinho da galera. É o que eu tô acreditando. E assim, seguindo da análise dela, vamos agora pro Cameron Bonomolo, que é o cara lá do comic book, o jornalista, que como toda semana recebeu e postou a sua prévia lá. O final da sexta temporada de Fear the Walking Dead traz morte, destruição e decadência, quando o fim significa o início da 7ª temporada. The Beginning é um final adequado para a temporada de estilo antológico, com histórias contadas em vinhetas. Mas prepare-se para um momento de angústia e alguns destinos deixados no ar. Sim, essa prévia dele eu gostei também um pouco mais do que a da Sonya, porque ele fala um pouco melhor. A frase dele sobre morte, destruição e decadência é bem referência ao plano do Terry mesmo, né? Que na base dele lá ficava repetindo áudio sobre isso, então ele realmente consegue atingir o objetivo. Mas uma coisa que chama muita atenção nessa fala dele aí pra mim são destinos deixados no ar. Isso que é o mais interessante, porque de cara já vem na minha cabeça duas coisas. Uma, personagens que provavelmente podem não ser mostrados no episódio, que a gente vai ficar tentando imaginar se conseguiram se proteger da explosão ou se morreram. E 2, destino de quem for levado pelo helicóptero do CRM, porque como eu já analisei nos meus últimos vídeos, CRM entrou em contato com o rádio, falando que tem local seguro, o Daniel pegou as coordenadas e tá confiando em convencer o pessoal a ir pra lá. E muito provavelmente isso tudo tem relação com a Althea, que provavelmente é a personagem assim mais cotada pra ir embora com o CRM. Sim, desde a 5ª temporada ela tá nesse vai e vem, conhece a mulher, despede da mulher. Aí no início da 6ª agora quer encontrar a mulher, mas desiste. E agora que ela vai encontrar a mulher de novo, eles não podem repetir o mesmo conceito. E outra coisa que eles têm que justificar o porquê colocaram CRM em Fear, que até hoje não serviu pra nada. Então um destino é aberto, pode ser a Althea ou outro personagem indo embora. E aí que surge a referência a Rick Grimes. O aparecimento simples de CRM levando alguém já é uma referência a Rick Grimes, porque se esse personagem sai de Fear the Walking Dead, o único destino possível pra ele é o filme do Rick. Assim, você pode falar de aparecimento em World Beyond, mas é bem menos provável, porque como eu já falei, no filme do Rick vai ter pontos de crossover de todas as séries. E de Fear até então não tem nenhum crossover, então aguarde Althea ou algum outro personagem que vai resolver no final desse episódio. E assim, vamos seguir para a próxima análise crítica, né? Agora eu quero falar do Julian Cannon, que também recebe toda semana. Dessa vez ele postou o seguinte: o final da 6ª temporada de Fear the Walking Dead é o final da 5ª temporada
temporada bem feito. Alguns detalhes irei abordar na minha análise no domingo, mas este é um ótimo episódio. Dessa vez eu estou ansioso para saber quais serão as consequências da 7ª temporada. Família The Walking Dead traga roupas de proteção neste domingo. Roupas de proteção que ele fala, né, provavelmente uma questão nuclear, explosão, radiação. Julian Cannon, se você acompanha os vídeos que eu faço toda semana, geralmente é a crítica menos favorável. Nos últimos episódios de Fear, ele não desceu a lenha em nenhum, mas ele é o menos otimista. E dessa vez ele falou que o episódio foi ótimo. Então eu fico um pouco mais otimista. E a associação que ele faz aí é interessante de pensar. Ele fala que esse final da 6ª temporada é o final da 5ª bem feito. Porque o final da 5ª foi realmente bem criticado por uma galera aí, por só ter um ponto interessante e outras coisas ficaram bem abertas. Só que o ponto interessante do final da 5ª temporada era a possível morte do Morgan. A dúvida se ele morreu ou não, que no caso no final da 5ª você olhava e falava, não tem como ele fugir daí, ele vai morrer mesmo. Então se ele tá falando que o final dessa 6ª pode ser igual, será então que vamos ter algo bem parecido com o Morgan? Tipo, ele vai ficar pra morrer pra bomba, pra explosão, e aí vai ficar essa dúvida pra 7ª temporada se ele realmente morreu ou não? Porque já tinham teorias dessa despedida do Morgan surgindo em vários locais. Tem a teoria que eu já falei em vídeos anteriores da possível mordida do Morgan, que inclusive um dos showrunners e o ator do Morgan falou sobre isso, que não é impossível ele ter sido mordido quando o Strand jogou ele no meio dos zumbis. E realmente, se a gente for olhar, se ele não tivesse sido mordido, é uma forçaçãozinha de barra de leve. Então pode ser também que Morgan foi mordido, ele vai acabar perdendo um braço e esse seria o grande impacto. Ou ele foi mordido de uma forma definitiva, que não tem como cortar nenhum membro e aí já era mesmo. Como eu já falei aqui, eu vou esperar o episódio sair oficialmente, pelo menos lá nos Estados Unidos, pra eu poder assistir e já preparar minha análise pra próxima segunda. Mas eu tô muito ansioso pra trazer as teorias e falar sobre tudo que vai ficar em aberto pra 7ª temporada. Porque se você acompanha o canal aqui, você já deve ter visto eu falando que as gravações dessa 7ª temporada são as mais estranhas até agora, as mais diferentes. No início dela, do primeiro episódio até o 5, não foi visto quase nenhum ator do elenco principal, segundo a galera dos spoilers, somente a atriz da June, talvez, tendo o provável retorno dos personagens principais só ali a partir do episódio 6, talvez. E aí a pergunta, o que eles vão abordar de tão novo e diferente até o episódio 5? Talvez esse último episódio que vai passar ainda responda um pouco disso, e aí na semana que vem a gente já vai ter uma teoria mais concreta. Mas no caso, eu quero ir agora em direção a uma entrevista. No caso, eu já falei um trecho dessa entrevista, né, com o Len James, que é o ator do Morgan, que o site Comic Book fez, só que eles fizeram muitas outras perguntas sobre a temporada, que dá pra gente pensar mais sobre o que pode acontecer com o personagem. No caso, eu quero destacar a pergunta direta que fizeram pro ator se existe a possibilidade de que o CRM salve o Morgan e leve ele pra um local seguro lá nos filmes do Rick. E o ator do Morgan respondeu o seguinte: eu não poderia responder a essa pergunta, mas parece bom. Eu gostaria muito de ver um episódio assim, mas não posso comentar sobre isso. O que posso dizer é que há mais um episódio nessa temporada e que tudo pode acontecer. Sim, obviamente que ele não ia entregar muita coisa, ele não pode, mas o simples fato dele dizer que gostaria de ver algo assim, que gosta dessa ideia, já é interessante, porque a gente sabe que o ator do Morgan teve algumas influências em roteiro desta última temporada. Ele dirigiu o episódio 2 da temporada, foi o ator mesmo, mas durante ele participou de algumas dicas e algumas inserções, então nada impede. Mas sinceramente, como eu já falei, a possibilidade maior pra mim é de outro personagem que não seja o Morgan agora, talvez a Althea ou algum outro se levar. E seguindo a entrevista, eles fizeram uma pergunta diferente pro Morgan pra ele explicar algo que eu até critiquei um pouco do episódio passado, que é o porquê o Morgan poupou a vida do Riley e do Terry lá no final do episódio 15. O que o Morgan estaria pensando naquele final do episódio? E o ator respondeu o seguinte: eu acho que no que diz respeito a deixar eles embora, ele não se importa mais com o Terry. As bombas estão no ar, 10 ogivas estão prestes a pousar em algum lugar, e pode muito bem estar prestes a pousar bem em cima deles. Daquele momento, do que adianta Morgan enfiar o bastão na cabeça de Terry? Isso dá a Terry o que ele quer. Naquele momento há muito mais o que fazer, ele precisa descobrir o que fará nos últimos minutos de sua vida. Sim, o ator fala com estas palavras, os últimos minutos de vida do Morgan. Não tá confirmando que ele vai morrer, mas toda a perspectiva, como eu já falei, vai cair a bomba que foi mostrada no teaser, é do lado do submarino, então quem tiver lá vai morrer. E a gente viu imagens que o Morgan e a Grace vão estar no submarino a maior parte do episódio, e realmente ele explica aí que não tem necessidade nenhuma de matar o Terry mais, já que todo mundo vai morrer. Mas assim, no geral essa situação não me desce muito bem. Tipo, na vida real mesmo, uma pessoa numa situação daquela não deixaria o vilãozão fugir. Tipo, você vai morrer, é o que você quer, mas você vai morrer antes de todo mundo. Manda aí nos comentários o que você acha, né? No mais, clica muito nesse like, me ajuda muito na divulgação.
notificação, se inscreve no canal, vamos crescer muito com isso aqui e segue lá no Instagram, o link tá aí embaixo, sempre atualizo muita coisa lá. E no geral é isso aí, né? Um abraço, fui!